Vamos dar continuidade à nossa aula sobre noções gerais de administração em unidade de enfermagem. Iremos falar sobre administração em enfermagem, aplicada essa administração dentro da enfermagem. O conceito de enfermagem. A prática de enfermagem é uma das principais atividades profissionais da área da saúde, onde se abrange diversos departamentos de atuação, como eu havia falado no slide passado. Tem cada departamento, cada enfermeiro pode ficar em algum departamento, ou seja, clínica médica, centro cirúrgico, urgência e emergência, ou algum posto que está trabalhando, ou na gerência daquele posto. Abrange diversas atuações na enfermagem. E a aplicação da administração de enfermagem requer o quê? Requer o planejamento, organizar, dirigir e controlar. Sabemos que toda empresa, toda instituição, quando quer alcançar algum objetivo, tem que ter o planejamento, não é verdade? Então, o planejamento é uma estratégia para sistematizar o trabalho, prever mudanças e adquirir os recursos para atingir aquele objetivo proposto. E nesse planejamento, tem alguns tipos de planejamento. São estratégico, que o tempo dele é ao longo prazo, de longo prazo, tá bom? Tem o tático, que é o de um médio prazo. Tem o operacional, que é de curto prazo. Tem também algumas etapas no processo de planejamento. Se eu estou querendo mudar, se eu estou querendo alcançar aquele objetivo de melhorar a minha instituição, então eu vou ter que ter algumas etapas. Ou seja, vou levantar aquele problema, aquele diagnóstico, um levantamento geral. Na segunda etapa eu vou formular algum objetivo. Na terceira etapa, eu vou selecionar algum método. Na quarta etapa eu vou implementar, vou fazer uma implementação. E na quinta etapa, vou avaliar, vou controlar e supervisionar. O planejamento de assistência. Coloquei aqui o conceito. O planejamento pode ser definido como decisão antecipada do que fazer, quem fazer, como, quando e onde fazer. Assim, o planejamento envolve escolhas. Olha só, uma necessidade de escolher a partir de várias alternativas. Mas, professor, o que é planejamento de assistência? O planejamento de assistência de enfermagem é a determinação daquelas ações de enfermagem. Vou utilizar algum método de trabalho a fim de atender aquele cliente. Eu vou assistir aquele cliente, vou criar algum método para melhorar a assistência daquele cliente, tá bom? Sabemos que tem, como eu havia falado no slide passado, sobre organograma. Coloquei um exemplo aqui para vocês, que ele é essencial em toda a instituição. Vejam que aqui é um exemplo de organograma da coordenação de enfermagem. Tem a chefia do serviço do ambulatório, chefia do centro cirúrgico, a chefia do serviço de internação. Olha só como abrange diversos departamentos, não é verdade? Esses são um modelo de organograma. O organograma vai organizar cada departamento e cada profissional vai ter
a sua função. E na direção, o diretor, ele vai centralizar, vai descentralizar, vai fiscalizar todos esses profissionais. Ó, esse exemplo aí que eu coloquei, a diretoria de enfermagem, vem a enfermeira-chefe da clínica médica, depois a enfermeira-chefe da unidade cirúrgica, né? Da pediatria, obstetrícia e no pronto-socorro. O diretor ou chefe vai ter que coordenar esses outros profissionais, a função do diretor. Controle. O controle, ele fecha o ciclo do processo administrativo, iniciado pelo planejamento. Através dele, procura-se corrigir, avaliar os resultados obtidos pela aplicação do método, que pode levar à reorganização do trabalho, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade. Vai ter aquele controle. Eu planejei, aí agora eu estou tendo já o resultado, vou corrigir o que está faltando, vou ficar avaliando esses resultados obtidos que eu coletei no planejamento e depois eu vou relatar algum método para reorganizar esse planejamento, sempre para ter uma melhoria na instituição, uma qualidade boa e também a respeito da quantidade. Esses são o controle. Tipo, posso colocar um exemplo, controle de materiais da instituição. Eu não vou colocar tantas gases no centro cirúrgico, sendo que tem o pronto-socorro, tem a clínica médica, na verdade eu tenho que ter esse controle, porque cada departamento tem que ter também as gases. Aqui é um exemplo, tá bom? Controlar. Liderança em enfermagem. Uma das funções essenciais que um chefe deve exercitar é a liderança. Um chefe líder capaz de induzir o subordinado a executar as ações desejadas e alcançar seus objetivos organizacionais, não é verdade? Mas sabemos que tem alguns estilos de liderança, que é o autocrático, é aquele que mantém assim forte o controle sobre o grupo, ele promove sensação de estabilidade, reduz a criatividade e a autonomia dos liderados, ou seja, os liderados ficam assim um pouco na dele, os liderados não têm autonomia em falar alguma coisa para melhorar. Ele tem o controle. O democrático é pessoas coordenadas por meio de sugestões. Esse líder ele sugere algumas opiniões e orientação, promove autonomia e crescimento. Liberal. O liberal há pouco ou nenhum controle e coordenação sobre aquele grupo. Pode haver apatia, porque esse liberal não está nem aí, ele não tá tendo muito controle, e alguns funcionários ficam com um pouco receoso com a apatia daquele líder, e também vai ter a falta de interesse daquele grupo. Esses são os estilos os mais básicos, 3 estilos de liderança. Supervisão em enfermagem.
caracterizada como uma função administrativa que envolve o processo de orientação contínua, com a finalidade de desenvolvê-lo e capacitá-lo para o serviço, ou seja, aquele enfermeiro que está no hospital e está naquele posto, ele está supervisionando o técnico auxiliar, dando uma orientação, desenvolvendo algumas habilidades, capacitando. Isso é função da supervisão. E coloquei aí nessa figura alguns papéis do supervisor e do gerente, que é analisar permanente o contexto da organização, articulação com a política de saúde, intervenção e resultados, aprimoramento e qualidade dos agentes, articulação política e garantir a quantidade da assistência prestada. Então, essa é a função da supervisão de enfermagem. Auditoria. Auditoria na enfermagem é uma avaliação sistemática da qualidade da assistência. A auditoria vai sempre querer uma qualidade da assistência, verificar os prontuários, verificar todos os exames que foram feitos naquele paciente hospitalizado. Então, a auditoria vai dar assistência à enfermagem, verificada através das anotações de enfermagem. Por isso que é essencial a evolução, tudo anotar naquela ficha da SAI, nos prontuários, porque a auditoria vai avaliar. E os tipos de auditoria? Tem auditoria retrospectiva. A retrospectiva é feita após a alta do paciente, em que se utiliza o prontuário para avaliação. Quando o paciente já está em alta, ele pega toda aquela documentação daquele paciente, que são as anotações de enfermagem, os prontuários, vai avaliar, vai fazer aquela retrospectiva. A auditoria operacional ou concorrente é a auditoria feita enquanto o paciente está hospitalizado ou em atendimento ambulatorial. Esses são os tipos de auditoria, tá bom? Sempre a auditoria vai fazer o quê? Isso mesmo, vai avaliar para sempre ter uma melhoria, uma qualidade boa na assistência de enfermagem. A classificação de auditoria. Quanto à forma de intervenção, que ela pode ser interna ou externa. Interna quando está dentro da instituição. Externa, elemento não pertence à instituição, tá bom? Quanto ao tempo, se é contínuo ou periódica. Vai avaliar o período determinado, sendo que a revisão seguinte sempre se inicia a partir da última. Periódica, examina em tempos estabelecidos, porém não se prende à continuidade. Quanto à natureza, se é normal ou específica. Quanto ao limite, total ou parcial. Essas são as formas de classificação de auditoria, tá bom? Foi essa a nossa aula e seguimos em frente, tá bom? Um cheiro a todos!